Justiça e Você está no ar. Nesta edição você vai conhecer a realidade das mulheres de um município localizado no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Em Campo Grande, a 300 quilômetros de Natal, elas não perderam tempo nem esperaram por ninguém. Construíram as próprias casas. E veja também, você comprou as passagens de ônibus, mas agora tem que adiar a viagem? O que fazer? O Natal passou, mas o espírito natalino deve permanecer o ano inteiro. Esta é a proposta do projeto 365 Dias de Natal, que pretende ajudar a realizar os sonhos de crianças e adolescentes. Você vai conhecer os detalhes desta iniciativa numa entrevista com o gestor da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Judiciário Potiguar, o juiz José Dantas de Paiva. O Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Santos, reuniu-se com representantes do Poder Executivo e do sistema prisional para debater medidas de aprimoramento na funcionalidade das audiências de custódia no Estado. No encontro, também foi anunciado um convênio entre o TJRN e a Polícia Militar. O Tribunal de Justiça doará à Polícia Militar durante o ano de 2016 cerca de R$ 2.500.000 para a compra de equipamentos, de armas, de munição, de material de comunicação, salientando, por exemplo, que o Tribunal disponibilizará munição suficiente para que cada policial militar do Rio Grande do Norte possa dar, no mínimo, 50 tiros em treinamento durante o ano de 2016. Respeito, harmonia e parcerias entre os poderes. Esses foram os temas debatidos entre o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, e o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, durante visita de cortesia ao tribunal. O encontro também serviu para anunciar o convênio firmado entre o TJRN e o governo do Estado para aquisição de material de apoio para os policiais, em especial aos que trabalham diretamente com o Poder Judiciário. A Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte unificou a lista de pagamentos do Estado com a dos entes da administração indireta estadual sem orçamento próprio. A atualização da ordem dos pagamentos vai beneficiar os credores das autarquias que possuem precatórios mais antigos e que passam a ocupar agora o primeiro lugar da lista única. Os beneficiários são aquelas pessoas que estão na fila há mais tempo e que, por serem de autarquias que não têm recursos, estavam recebendo dinheiro de uma forma rateada entre todas as autarquias. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte acatou os argumentos do Ministério Público e recebeu denúncia contra o atual prefeito do município de Pendências, região do Vale do Açu. A ação penal da Procuradoria-Geral de Justiça pede a condenação do gestor por suposta fraude em processo licitatório. Em Campo Grande, município localizado no Alto Oeste Potiguar, nossa equipe conheceu a força e a superação das mulheres da região. Cada uma, ao seu modo, busca os meios de superar os obstáculos e conquistar a tão sonhada independência financeira. A vontade de vencer é tanta que elas colocaram a mão na massa, construíram as próprias casas e, claro, viraram exemplo para brasileiros e brasileiras. A renda renascença faz parte da vida de Rita desde a infância. Foi aos 7 anos que a artesã aprendeu a técnica. Desde então, ajuda a família com o dinheiro da venda dos bordados e, além de fazer do artesanato profissão, ensina a técnica a outras mulheres. Ela pode transformar, né, a vida de outras mulheres, né, financeiramente
né, pode ser transformado. A gente tem que encarar como uma profissão, como uma fonte de renda que pode gerar renda. O artesanato também deu um novo rumo à vida de Maria Bethânia. Em 2015, ela iniciou um curso de bordado em tecido. Agora, a renda extra vem da venda dos produtos que confecciona. Interessei pelo curso, aí aprendi e estou vendendo para mim, estou ensinando as meninas. Já está trabalhando mais eu fazendo essas coisas. A nossa economia basicamente é da agricultura. Como a gente está vivendo em crise, as pessoas são convidadas a outras opções, como o artesanato, como os cursos profissionalizantes, buscar outra saída para que eles possam sobreviver naquela comunidade. Elas vão se interessando, vão se aprofundando mais, aí vão aprendendo, vão aprendendo, já vão fazendo para elas mesmo como uma renda extra, como eu já tenho alunas que já estão vendendo para Upanema, já estão vendendo para Natal. Já faz tempo que as campograndenses aprenderam a driblar as adversidades e reescrever o próprio destino. Uma das histórias de superação mais inspiradoras da região começou no loteamento São Pedro, ou o bairro das Mulheres, como ficou mais conhecido. Aqui, cada uma dessas casas foi erguida com o esforço e pelas próprias mãos das mulheres. O bairro das Mulheres, né, que hoje é denominado Conjunto Padre Pedro, Nefes, surgiu a partir da ideia justamente de um padre, né, que tinha aqui em Campo Grande, um padre de origem holandesa, que ele chegou aqui em Campo Grande no início da década de 80, e ele sempre foi muito envolvido com as questões sociais da cidade, né, sempre muito preocupado com a questão social, ele sempre ajudou muito a população carente. Ou seja, a partir da necessidade que Campo Grande tinha, a gente sempre teve a questão do déficit habitacional até considerável, e as mulheres, eu acho que existiam muitas mulheres que tinham filhos, mães que não tinham marido, que tinham filhos, mas que não tinham marido e tinham pouca condição. Então, a maior parte dos terrenos eram da paróquia, né? Ou seja, Campo Grande cresceu justamente em terras que pertenciam à paróquia de Santana. Então, ele teve essa ideia, ou seja, ele angariou fundos lá na Europa, né, na Holanda, onde ele tinha a família dele lá e conhecidos, e eles angariaram esse fundo e tiveram a ideia justamente de construir esse conjunto habitacional para mulheres, né, ou seja, mães que não tinham maridos, né, ou seja, o projeto inicial era justamente atender a essas mulheres que estavam, digamos assim, de certa forma, meio que à margem da sociedade, que não tinham muita condição financeira, e muitos eram mães que não tinham marido e não tinham condições. Então, eu acredito que, em virtude dessa preocupação dele, né, ou seja, em dar pelo menos um lar, porque eu acredito que o lar já é a base de muita coisa, né? Então, ele teve essa ideia de construir o conjunto. Unidas pelo sonho da casa própria, cerca de 50 mulheres beneficiadas pela iniciativa do Padre Pedro puseram literalmente a mão na massa e construíram o bairro. Severina é uma delas. A gente cortava as mãos, aí isso aqui dos dedos, cortava no cimento, a gente não sabia como era que mexia com cimento, e o cimento cortava. Fizemos as pedras, aí quando foi para sentar os tijolos, umas ia sentando e as outras ia trazendo massa, outras ia fazendo, era assim, no tirão, era muita gente, era muita mulher trabalhando. Para a Dona Nova, é um orgulho ter erguido as paredes da casa onde criou os filhos. Foi construído com o nosso suor, que a gente sabe que a gente fez parte, a gente deu o nosso suor para construir nosso próprio espaço. Foi lutando. Além da própria garra e coragem, o apoio do poder público foi importante para o crescimento de todas essas mulheres. Nós fizemos parceria com o SEBRAE, com o SESC, com o SENAI, no sentido de trazer cursos que promovessem a capacitação, principalmente da mulher, como nós trouxemos a carreta de imagem pessoal do SESI, onde foi oferecido aqui vários cursos, manicure, pedicure, cabeleireiro, uma série de pinturas, né? Então uma série de eventos que nós trouxemos e vem trazendo ao longo desse tempo. Mulheres que conquistaram a admiração e inspiram as novas gerações. Eu admiro muito elas, tenho muito orgulho delas e inclusive estudo para ser independente no futuro que nem elas. Das mulheres de Campo Grande são exemplos para toda mulher brasileira, ousada, mulheres fortes que não se abalam com as adversidades da vida. Elas construíram seus próprios lares numa situação de total abandono dos pais de suas filhas, porque muitas eram mães solteiras, sem
condições nenhuma de arranjarem, ser inseridas no mercado de trabalho e faltando-lhe a moradia. Hoje essas mulheres, elas estão inseridas no mercado de trabalho, muitas já são agricultoras, outras são artesãs, pescadoras, e aqui dentro da região elas já estão, inclusive, participando e repassando ensinamentos de vida para jovens que precisam de ter essa coragem, essa força, e o Brasil precisa conhecer esse exemplo de mulher forte nordestina. Casamento não compatível. Casamento não compatível é uma das maneiras de assegurar ao cidadão o direito à união com as garantias previstas pelas leis brasileiras. Não compatível vem do latim. Num compativo refere-se ao ato de designar solenemente. O casamento não compativo pode ser realizado quando um dos envolvidos estiver em eminente risco de morte e não houver tempo para a celebração do matrimônio, segundo rege o Código Civil de 2012. Para que haja o reconhecimento desta forma de união, é necessário comprovar a urgência do caso e ter 6 testemunhas que não tenham parentesco nem em linha reta nem colateral com um dos noivos. As testemunhas devem acompanhar a celebração e depois terão 10 dias para validar a união. Na volta do intervalo, o destaque é o programa do Judiciário Potiguar, que quer ajudar crianças e adolescentes que vivem nos abrigos da capital. Enquanto isso, aproveite para acessar a página do TJRN no Facebook e conferir os assuntos mais comentados e compartilhados do Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Facebook e interaja, você também. O Justiça e Você volta já. Normalmente, quem viaja procura comprar as passagens com antecedência, mas imprevistos sempre podem acontecer e o passageiro pode precisar adiar os planos. Se a viagem for de avião, é só ligar na central de atendimento com antecedência e remarcar. Mas e quando o meio de transporte escolhido é o ônibus? Será que é possível remarcar? Nossa próxima reportagem traz a resposta. Depois de perder o ônibus, Luiz descobriu que poderia remarcar a passagem comprada para viajar ao interior do estado. Em algumas empresas, pelo menos nessa que eu estou aqui para comprar, não tinha prazo, mas você tinha que escolher o mesmo horário que você comprou. Tinha essa limitação, você não poderia flexibilizar e escolher outro horário. As passagens do transporte rodoviário intermunicipal, interestadual ou internacional têm validade e podem ser remarcadas, mas esse é um direito que poucos consumidores conhecem. Essas informações eu acho que deveriam até ser mais divulgadas, né? Não, nunca tive essa informação por parte do guichê, não, de quanto realmente, quanto vale o período, né, para a gente utilizar. Não sabia. Por lei, as passagens do transporte intermunicipal, interestadual e internacional valem por um ano a partir da data da emissão. Além disso, o passageiro que desistir do embarque tem direito ao reembolso do valor do bilhete. A empresa tem até 30 dias, a partir da data do pedido, para restituir o valor. Essa validade, ela também prevalece mesmo para aqueles bilhetes que são comprados sem hora e data marcada, que é permitido pela própria lei, desde que o bilhete, neste caso, seja comprado com 7 dias de antecedência. O procedimento ele se dirigir ao guichê da empresa até a hora se ele conseguir chegar até a hora da viagem que ele tinha a fazer, a empresa ela pode remarcar esse bilhete, né, ou devolver o dinheiro, o valor que ele pagou por essa passagem. Certo? Se acontecer, no caso, de a pessoa perder o horário do ônibus, chegou depois, o ônibus saiu, existe a possibilidade de uma boa explicação do passageiro junto à empresa, a empresa remarcar esse bilhete para uma data posterior. O diretor do PROCON estadual reforça que a remarcação deve ser realizada sem custos para o consumidor. Condicionar a vaga é possível, né? Se o ônibus já estiver com a sua lotação máxima, ela é possível, mas cobrar taxa de remarcação dentro do período de validade de um ano,
a empresa não pode efetuar essa cobrança do consumidor. Caso o consumidor se sinta lesado, ele deve procurar o PROCON, né, onde nós encaminharemos um fiscal, pessoalmente, juntamente com o consumidor, para que a empresa possa cumprir o que está estabelecido na legislação federal. Um novo projeto, fruto de uma parceria entre a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do TJRN, a Prefeitura de Natal e a ONG Acalanto, lançado lá no finalzinho de 2015, quer oferecer chances de uma melhor formação escolar, cultural, esportiva e social para crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Sobre este assunto, eu converso agora com o convidado de hoje, o juiz José Dantas de Paiva. Doutor José Dantas, seja bem-vindo mais uma vez. Enfim, como é que vai funcionar, como é que já está funcionando esse projeto? Bom, André, é tradição e é costume que as pessoas, no final de cada ano, procurem sempre nesse período natalino, uma entidade de acolhimento de crianças e adolescentes que estão ali por algum motivo, que tiveram seus direitos violados, para naquele período assisti-los com presentes, até mesmo com a presença. E a ideia desse projeto 365 dias é fazer com que as crianças tenham essa assistência não só nesse período, mas durante todo o ano, não só com presentes, mas essencialmente com alguma coisa que possa intervir na vida dessa pessoa e possa mudar a vida dela, ou da criança ou do adolescente. Exatamente. É tanto que nós nos preocupamos muito mais com os direitos fundamentais nesse período, para que a criança pudesse ter algo que pudesse construir a vida dela. Então a preocupação nossa era que fosse promovido um direito fundamental, por exemplo, à cultura, ao esporte, lazer, o direito a ter a educação, até mesmo a convivência familiar e comunitária, de forma tal que todos esses direitos fundamentais pudessem ser promovidos. E alguém que puder, naturalmente, nesse período, se cadastrar, se incluir no projeto e dizer, eu vou assistir, eu vou participar da vida desse adolescente, porque ele só tem adolescentes, durante 12 meses. Então a pessoa se habilita a prestar uma assistência, não só material, mas especialmente afetiva, terá uma outra dimensão, para promover esses direitos, inclusive a cultura, a profissionalização. Por exemplo, tem adolescentes que desejam ter uma profissão de mecânico, vamos supor. Então a pessoa vai proporcionar que ele tenha acesso, não pagar só... um curso, por exemplo, pagar durante um ano. Curso, não só no Pronatec ou num curso teórico, mas também prático. Tem um adolescente, por exemplo, que externou o desejo de ser escritor. Ele quer escrever a vida dele, e para que ele pudesse escrever, ele teria que ter um notebook. Então ele pediu o notebook. Mas, acima de tudo, saber fazer com que ele, de fato, escreva. Né? Que ele tenha condições e esteja apto a escrever, mesmo que seja a forma dele, a maneira dele. Mas, então, são situações que deverão proporcionar, neste ano de 2016, direitos que até então foram negados para esse adolescente ou para aqueles adolescentes da Unidade de Acolhimento 3, mantido pela Prefeitura de Natal. Então seria algo que duraria o ano inteiro, de janeiro a dezembro, não só um presente de Natal? De janeiro a dezembro, isso é uma referência, não significa dizer que essa pessoa só possa assistir esse adolescente nesse período, mas o ano inteiro, porque não adianta você chegar, dar um presente e ir embora sem se envolver com os problemas. Toda ação, ela só traz resultados quando ela muda a vida de alguém. Então nós esperamos que esse projeto, de fato, mude a vida de alguém. Não é bom que alguém chegue lá, por exemplo, e diga, eu quero que você passe um final de semana comigo. Então, aquele momento por si só não é suficiente, nem será suficiente para mudar a vida da pessoa. E até gera uma expectativa, né? Expectativa. E o próximo final de semana? E depois, então gera uma frustração, é muito pior. Então a ideia é fazer com que essas ações de pessoas externas, uma espécie de apadrinhamento, surtam efeito de forma tal que aquele adolescente tenha a vida mudada. Então a nossa ideia é essa, é transformar vidas, fazer de fato com que aquela vida haja uma alteração, uma mudança para melhor. E que esses direitos fundamentais, como o direito à convivência familiar e comunitária, o direito à educação, à cultura, ao esporte, lazer, de fato sejam promovidos. Então a ideia desse projeto, neste ano de 2016, é mudar a vida de um dos adolescentes, ou de vários adolescentes que estão ali acolhidos
na casa de passagem mantida pela prefeitura. Então a ideia é essa, transformar vidas. E essa mudança, essa transformação pode estar nas mãos de qualquer um que esteja nos assistindo. Que né? esteja nos assistindo. Quem quiser participar, poderá procurar o Projeto Acalanto. Eles têm um site, Projeto Acalanto, Natal, e lá diz como a pessoa deve se cadastrar e se integrar ao projeto. E lá a pessoa vai ter acesso, por exemplo, às cartas que foram feitas pelos adolescentes, externando o desejo que ele tem e que ele terá nesse período. Então a carta está lá, a cartinha está lá, externando o desejo, e a pessoa a partir desse momento terá acesso ao próprio adolescente e ali terá a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa. Fazendo algo prático. Fazer algo prático e de bom, e não só com uma intervenção circunstancial. A pessoa vai lá na unidade de acolhimento ou nos antigos abrigos e dá um abraço numa criança, que é importante também, ou dar uma roupa e vai embora. Isso não vai alterar em nada a vida daquele adolescente. Agora, se a pessoa chega, o abraça e diz que vai participar da vida dele, esse gesto não tem preço e vale e poderá valer para o resto da vida e transformar a vida daquele que agora, nesse momento, está precisando de uma intervenção circunstancial, fundamental, que possa, de fato, eu costumo repetir isso, transformar a vida de uma pessoa. É diferente, por exemplo, de você dar um presente na rua a qualquer pessoa, você não sabe nem o destino e quem é aquela pessoa. E a partir do momento que você se envolve e assume esse compromisso, você fará parte, naturalmente, da vida daquele adolescente. E uma ação continuada. É uma ação continuada, permanente. As nossas ideias é fazer projetos que tenham, de fato, começo, meio e fim. Agora que sejam perenes. Doutor José Dantas, muito obrigado por ter vindo. Boa sorte nesse trabalho. É o que nós pretendemos. E o Justiça e Você está de volta na próxima semana. Até lá você pode acompanhar as principais notícias do Poder Judiciário pela internet, no site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Siga o TJRN e fique bem informado todos os dias. Nos vemos no programa que vem.